líder do Ministério Alcance, tem sido bastante cobrado até hoje por muitos de seus seguidores a posicionar-se sobre o caso de Marcos Grubert, esposo de Heloísa Rosa. Em suas postagens na rede social, falando da palavra de Deus, muitos comentários como o de Ju Tavares: "Por favor, pastor Luciano, se posicione sobre o caso da filha da Aline. Você é um pastor que me edificou tanto com seus livros, palavras, e depois desse caso tem me deixado tão entristecida, não só com você, mas com tantos homens de Deus que têm se omitido e não se posicionado sobre o caso." Rodrigo comentou: "Pastor Luciano, infelizmente esse caso aconteceu dentro da sua igreja. Portanto, a falta de um posicionamento claro em ajudar e apoiar essa família nos gera no mínimo a sensação de indiferença com o próximo. Qual o problema em pedir pelo menos o envolvimento da igreja para ajudar a custear o processo? Sempre que a igreja precisa de campanhas para novo terreno, novo ar-condicionado e coisas materiais, são levantadas campanhas e não vejo nenhum problema nisso. Mas a falta de amparo para um caso tão grave como esse é muito preocupante. Precisamos dar o exemplo, pastor." Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a este canal e hoje vamos falar a respeito de um vídeo que os fiéis da igreja do pastor Luciano Subirá está cobrando ele a se posicionar de um caso do esposo da pastora Heloísa Rosa, Marcos Grubert, que o mesmo abusou de uma criança de 6 anos, e os fiéis da igreja do pastor Luciano Subirá está colocando ele na parede para ele se posicionar sobre esse caso. Se você não é inscrito neste canal, se inscreva e ative o sino da notificação para você não perder nenhum vídeo do nosso canal. Compartilha, deixe o seu like, deixe os seus comentários. Vamos ajudar esse canal a crescer. E queria louvar a Deus aqui aos 220 inscritos no nosso canal. Que Deus venha te abençoar e proteger a sua família. E também gostaria de deixar meus créditos aqui ao canal Cristão Também Pensa. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. A Paz. Flávia diz: "Não teve posicionamento há 10 anos atrás e nem tá tendo hoje 2024, infelizmente. Tristeza. Ele não feriu só a menina, a família, o corpo de Cristo com seus erros sem correção diante da noiva de Cristo. Infelizmente, com muita tristeza em saber que pastores tiveram atitude igual de profeta Eli, medo de magoar o homem, amigos, mas não tiveram o cuidado de entristecer a Deus." Cleide Stone comentou: "Enquanto ele não assumir a omissão, pode gravar vídeos, palavras bonitas, bem elaboradas, mas os crentes que já saíram da bolha, não importa para sua teologia e seus ensinamentos. Se o mesmo não é capaz de vir a público e dizer: realmente, pela amizade que tenho com o pai do garoto, eu errei e peço desculpa à Igreja do Senhor, etc. Mas isso ele não vai fazer, né? Ego." Aline Sampaio, mãe da vítima de Marcos Grubert, falou numa live com Antônia Fontinelli há pouco mais de um mês sobre o encontro que teve com o pastor Luciano Subirá e como ele agiu. Eu vim da comunidade AME direcionada para congregar na Alcance. E eu sempre amei os meus pastores, Paulo e Juliana, sempre tive admiração e eu sempre fui muito satisfeita em tudo que a gente recebeu dentro dessa igreja. Mas a partir do momento que aconteceu esses fatos com a Heloísa, algumas coisas realmente me entristeceram. Mas e por que, Fontinelli, que eu não saí falando mal e nem reclamando, e você vai entender agora? Nós nunca confrontamos eles. Porque eu recebi primeiro a notícia de que a igreja estaria pagando para uma pessoa de Curitiba vir cuidar da Heloísa pessoalmente, né? Isso já me causou assim, como assim, né? Por que não pode ser alguém que já está em Orlando? Por que tem que ser pago alguém para vir de lá?
A igreja pagando? Pagou tudo. Nesse momento, eu me sinto um pouquinho... Ai, como é que eu vou dizer? Eu não quero ser injusta, mas eu e meu esposo, a gente sente assim que existe um lado mais, um lado menos, sabe assim? Uma amiga muito próxima da Heloísa acabou me procurando e dizendo que tinha rompido com ela e que precisava me contar algo. E foi quando ela me disse, olha, eu sei que o Marcos já confessou para os pastores. E já confessou para uma pessoa que estava junto e confessou para a Heloísa. Povo de Deus, os fiéis do pastor Luciano Subirá tá colocando ele na parede, querendo que ele se posicione sobre esse caso aí do esposo da cantora Heloísa Rosa, Marcos Gruber. Os fiéis estão cobrando o posicionamento do pastor Luciano Subirá. E até o momento ele não se manifestou. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. E a Heloísa me procurou dizendo que vai criar uma narrativa contra você e que ela está de volta com o Marcos. Aquilo me deixou em pânico. Isso me deixou em pânico, me deixou muito surpresa. Então foi quando eu abordei a pastora Juliana para entender sobre esse novo relato, mas eu não cheguei questionando diretamente, olha, ele já confessou para vocês? Por que vocês não me falaram? Eu abordei ela, né, de uma forma leve, olha, a Heloísa tá dizendo que tá deixando a igreja por isso e tal, e aí? Mas ele confessou para vocês? Eu tô no chão, sabendo que a Heloísa sabe da verdade, e mesmo assim tá do lado dele e tal. E é quando a pastora Juliana então fala, não, ele falou, ele confessou pra gente, eu tenho testemunha, né, a Ilza, que foi enviada de Curitiba pra cá, tava junto e tal, e a gente disse pra ele que ele precisa procurar um atendimento específico pra isso. Nesse momento, Fontinelli, eu entendi que eles sabiam da verdade, e surgiu vários questionamentos na minha cabeça. É todo mundo cúmplice de todo mundo? Você tá entendendo o que você tá falando? Por que não foi chamada a polícia? Eu quero entender, é esse o meu questionamento. Veja, se nós estamos dentro de uma igreja onde o abuso aconteceu entre 2 membros da igreja, né? E aí nós temos uma liderança que vem constantemente de Curitiba para cá, né? E eu tô falando claramente agora a respeito do pastor Luciano, que sempre foi uma pessoa que eu admirei profundamente. Ele veio para cá nesse meio tempo, mais de 8 vezes, talvez. E eu nunca achei que seria necessário ele nos procurar pessoalmente, nunca pensei. Mas depois, vendo toda essa situação, eu me questionei. Eu falei, por que a gente nunca pôde, né, ouvir o que ele tinha a dizer, receber uma oração, ou ele conhecer a criança que foi abusada, nos prestar qualquer tipo de apoio. Então, nós fomos a uma conferência dentro da nossa igreja, e ele estava lá, e o meu marido falou, olha, eu acho que é uma oportunidade para a gente falar com ele, para saber o que ele tem a nos dizer, e quando nós nos aproximamos, depois de entrar numa fila, a gente se aproximou e ele olhou para a gente e disse, eu estou em oração por vocês. Foi a única coisa que ele falou, ele não trocou uma palavra com a gente. E vocês acreditaram? Claro que acreditaram. Luciano, o Haline, Haline, de novo, você estava muito envolvida com essa gente, você estava muito crente da palavra dessa gente, porque você fala, não veio fazer uma oração. Oração? Não é oração, meu amor, é cadeia. Não é oração. Entendeu? Sim. Um monte de gente se protegendo de um fato que, assim, abominável. Abusaram da sua filha e se sequela para o resto da vida, e o caso foi reaberto e ela vai ter que falar tudo de novo, ela vai ter que reviver tudo de novo. Exato! Dizer, a conta vai chegar, Haline, e quem vai pagar essa conta é você e o seu marido e a sua filha que já está pagando. Não é nenhum pastor, não é nenhuma oração, não é nenhuma palavra, não é nenhuma igreja, não é nenhuma congregação. Você há de se enrijecer para isso, Haline? Eu sei. A gente, nesse momento em que a gente... Povo de Deus, que vergonha que a igreja está passando. Esses homens de Deus aí, escondendo os pecados. Aonde vamos chegar com tanta vergonha que está acontecendo no meio cristão? Sem mais delongas, vamos para o vídeo.
em que ele diz isso pra gente, a gente até tem uma amiga junto e a gente sai de lá consternado, e eu vi o meu marido muito abatido com isso, e ele disse, olha, pra mim já deu, eu não consigo. Desde aquele dia nós não voltamos mais para a igreja, a gente ficou realmente muito abatido com aquele constrangimento de não ter recebido um apoio, uma palavra, nada. E aí depois disso começou a vir todas essa ideia dessa conspiração, que é claro que deixou a gente pensando nisso, e a gente ficou esperando por respostas. A gente até em um primeiro momento a gente falou, a gente quer conversar com vocês, a gente quer entender, mas daí a nossa advogada falou, agora não é o momento. Né? Não é o momento para isso. E aí, num segundo momento, a gente volta para eles e diz, a gente precisa esclarecer, a gente quer conversar. E aí é quando eles dizem, não, agora a gente vai consultar o nosso advogado para ver se a gente pode conversar com vocês. E o mais triste, Fontinelli, é que foi emitido um comunicado pela igreja. Isso nos deixou, assim, arrasados. Esse comunicado diz, eu não vou nem abrir as outras brechas do comunicado, mas ele é muito claro e ele diz que o abusador, o acusado, nunca confessou a eles o que fez. E num outro segundo momento diz que eles nunca foram procurados pela mídia para ouvir o lado deles. Isso também não é verdade. Muita gente que me procurou mostrou print de tentativa de falar com eles, de dar direito à resposta, e eles nunca falaram nada. Então isso também não é verdade. Eles foram procurados sim, e eles simplesmente se calaram. E aí existe um outro momento onde fala também que eles foram junto com a gente buscar as autoridades. Dá a entender às pessoas que eles foram à polícia falar o que havia acontecido, né? E não foi isso que aconteceu, né? A gente fez uma ligação à fundação que deu a orientação do que eu tinha que fazer no dia seguinte, né? Então é bom deixar essas coisas claras, porque às vezes as meias palavras fazem as pessoas entender outras coisas. E o que eu mais quero nesse momento é ser justa. É ser justa. Eu quero, nesses 14 meses, desde que aconteceu isso, o que nós sempre buscamos é a verdade, trabalhar com a verdade, para que a gente nunca possa ser contrariado, para que a gente possa trabalhar a favor de Deus e que as coisas venham à luz. Nós estamos, nesse momento, eu vou te dizer, nós estamos muito, muito encorajados e muito esperançosos que a gente vá reverter essa situação, Fontinelli. Vamos repostar agora o posicionamento da Igreja Alcance do dia 10 de junho, mencionado por Aline Sampaio na live com Fontinelli, e que foi escrito em resposta às declarações públicas de Anderson Silva sobre o pastor Luciano Subirá e a Alcance. A Igreja Alcance escreveu: Alcance Curitiba, diante das acusações recentes de acobertamento de um caso de abuso sexual em 2010, esclarece que os fatos estão sendo apresentados de forma distorcida. Portanto, as infâmias e acusações infundadas contra a Alcance estão sendo tratadas perante as autoridades competentes. Algumas considerações que pontuamos. Primeiro, acusação pública sem audiência prévia. O acusador nunca procurou nos ouvir antes de nos acusar em público, apesar da advertência bíblica. Responder antes de ouvir é tolice e vergonha. Até os romanos, parte de um império de grande impiedade, agiam melhores do que isso. O governador Festo afirmou: Eu lhes disse que não é costume dos romanos condenar quem quer que seja, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. 2. Confissão religiosa e ausência de fato como crime. Na época, houve confissão de fatos por parte dos envolvidos, inclusive da pessoa que era funcionária da Heloísa, a qual na época era maior, capaz, com 25 anos de idade. Nunca foi reportado nenhum fato como crime de abuso sexual. Caso fosse essa a versão, a pessoa teria sido encaminhada às autoridades competentes. Aliás, essa é a nossa posição e a instrução que damos em público e, inclusive, já o fizemos. Diferente de pecados, crimes não devem ser tratados por líderes espirituais, devem ser reportados à justiça. 3.
Respeito ao sigilo confessional. O sigilo de confissão é ético e legalmente amparado, e sua violação implica em ilícitos civil e criminal. Por isso, não discutimos em público nenhum atendimento pastoral. Não daremos satisfações públicas ao acusador que não nos procurou para conversa privada de esclarecimentos. Além do presbitério de governo local, temos supervisores externos, de fora da igreja, e responderemos também um dia no Tribunal de Cristo. Fora isso, respondemos às autoridades competentes. A internet não é o foro onde discutiremos o assunto. 4. Equívocos na acusação supostamente bem-intencionada. O acusador, provavelmente bem-intencionado e até mesmo zeloso quanto a inúmeros abusos e escândalos nos arraiais evangélicos, está decidido a separar o joio do trigo. Contudo, ignora a clara instrução de Jesus sobre o perigo de equivocar-se na interpretação de quem é quem. Essa insensatez propaga injustiças e põe em xeque a credibilidade de gente íntegra, cujo juiz é Deus. 5. Importância da investigação prévia e justa. Nenhum abuso é aceitável. Por outro lado, processos investigativos são necessários e bíblicos. Vale lembrar que a Bíblia registra que José foi injustamente preso no Egito por uma acusação falsa. Por isso, a determinação das Escrituras de uma investigação acurada. Uma só testemunha não poderá se levantar contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Essa não é uma tentativa de inocentar alguém que está sendo acusado por outro crime. Se houve, na época, qualquer violência, a mesma não foi reportada dessa forma pelas pessoas envolvidas. Portanto, a acusação de negligência e acobertamento para com a igreja é mentirosa. 6. Rejeição de difamações. Zelamos pela integridade e respeito aos princípios bíblicos. Esse ministério tem anos de uma conduta coerente e honesta e é um dos nossos maiores patrimônios. Vale mais o bom nome do que as muitas riquezas. Por isso, repudiamos veementemente o ato difamatório e processamos o acusador nos termos da lei, e qualquer valor que vier a ser recebido será doado. Crimes devem ser tratados perante as autoridades e não em postagens de internet. 7. Pedido de oração e respeito às autoridades. Oramos por todos os envolvidos, que haja justiça para os culpados, cura e restauração para os feridos e misericórdia divina sobre todos. Pedimos ainda aos nossos membros e também aos que nos acompanham via internet que não se envolvam em discussões e intrigas, nem mesmo para nos defender. 8. Cumprimento das ordens judiciais e princípios cristãos. Por fim, é importante sempre destacar que respeitar as autoridades constituídas por Deus é uma responsabilidade que todos devemos assumir seriamente. Em Romanos 13, 1 e 2, somos instruídos a nos sujeitar às autoridades, pois não há autoridade que não venha de Deus. As que existem foram instituídas por Ele. Similarmente, 1 Pedro 2, 13 e 14 nos encoraja a nos submeter a toda autoridade humana por causa do Senhor. Atitudes de desrespeito a ordens judiciais revelam um espírito de maledicência e desobediência. As decisões judiciais devem ser respeitadas e cumpridas ou, se não houver fundamento, devem ser contestadas através dos canais legais apropriados. Quando não há mais recurso possível, as decisões injustas, como as mencionadas em Romanos 13, devem ser enfrentadas de forma discreta e sem alarde, como exemplificado pela atitude dos apóstolos em Atos 5:29, quando Pedro e os demais apóstolos disseram: "Antes, importa obedecer a Deus do que aos homens." Eles enfrentaram, inclusive sendo açoitados, as consequências de sua obediência a Deus com firmeza e discrição, sem tumulto ou alarde. 9. Compromisso com a transparência e a justiça. Portanto, reafirmamos nosso compromisso com a verdade, a justiça e a integridade, e confiamos que a justiça divina e humana